Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos no programa Desafios e Soluções, buscando entender cada vez mais a nossa estada aqui nesse abençoado planeta de provas e expiações, ainda, o que quer dizer que deixará de ser. Estamos caminhando para isso. E essa transformação é inevitável, porque a determinação evolutiva faz parte das leis de Deus. Então, nós estamos destinados a evoluir, a melhorar cada vez mais. Você já pensou nisso, que você vai ser mais bonito, mais inteligente, mais sociável, mais amistoso, mais conhecedor, mais inteligente? Todas as qualidades que o ser humano pode alcançar, nós vamos alcançar. Demore o tempo que demorar, mas vamos chegar lá. Isso não dá um ânimo e traz a ideia também de que nós podemos otimizar o nosso crescimento. Otimizar como? Buscando, melhorando, trabalhando áreas nevrálgicas da personalidade, acentuando mais, desenvolvendo as qualidades, as capacidades, habilidades, tudo isso por conta da nossa tomada de consciência da evolução. Bom, falando nisso, no livro Sol nas Almas, de André Luiz, Espírito, o médium é Chico Xavier, o capítulo 1 desse livro, chamado Ano Após Ano, ele vai falar justamente dessa questão de crescimento, de evolução. Qual é a ideia que você tem de evolução? Eu vou usar aqui apenas para simplificar evolução, progresso, crescimento como sinônimos, meios de crescimento. Como você acha que você se desenvolve? Como você melhora a pessoa que é? Como você amplia os seus conhecimentos? Qual é a sua ideia? O que você aprendeu ao longo da vida sobre essas questões? O que você está fazendo para efetivar este crescimento, este progresso pessoal? Será que é uma coisa que acontece casualmente? É alguém que faz isso para nós ou somos nós que fazemos? Bom, primeiro que Deus já deu todas as condições para nós trabalharmos na nossa evolução, para nós melhorar, desenvolver os nossos potenciais. Que condições que Deus deu para nós ou emprestou para nós? O corpo, a família, a cultura, a sociedade, a produção de conhecimento, a inteligência, as condições que nós precisamos, os pré-requisitos, já estão todos em nós. Agora depende de a gente começar a trabalhar essas questões. Mas olha só as colocações de André Luiz para você ver como sobre aviso, como estar mais ciente de como esse processo acontece. Diz ele: ninguém evolui num dia ou para um dia apenas. Ninguém evolui assim, num dia. Por exemplo, você está lendo um livro e um capítulo do livro te chama a atenção. Você fica altamente satisfeito, contente com aquela lição e procura praticar ou escrever ou fazer uma síntese para se apropriar daquele conhecimento, se apropriar em termos de introjeção do conhecimento. Você acha que na primeira lida que você deu, você já assimilou o novo conhecimento? Provavelmente não. Olha o que ele diz: ninguém evolui num dia ou para um dia apenas. Esse acréscimo de conhecimento do capítulo que eu li do livro é um acréscimo, é algo que me ajuda no crescimento. Mas a assimilação, se eu não tenho nenhum tipo de contato com aquele tipo de assunto, vai ser mais difícil a assimilação. Eu posso, no primeiro momento, captar, a emoção favorece a assimilação do conhecimento, mas ainda não é suficiente, dependendo do tema,
para que a gente assimile na sua totalidade aquele conhecimento. Tem que repetir, repetir, repetir. Olha só. Carecemos de tempo para entender o bem e praticá-lo. Carecemos de tempo. Quando se fala da reforma íntima, que é importante trabalhar a nossa melhoria pessoal, não é uma coisa que acontece no estalar de dedo, na leitura de um livro que trata do tema, né? Algumas pessoas se cobram, então na hora do entusiasmo elas dizem que gostam do que está lendo, que está aprendendo, depois vai diluindo o conhecimento, né? Porque ainda não fixou direito, a imaturidade consciencial ainda não consegue assimilar, aglutinar aquele conhecimento em si mesmo. E aí algumas pessoas falam, vou parar de estudar, vou parar de me interessar por essas coisas que não adianta, eu leio e esqueço, eu vou atrás de alguma coisa, não acontece, mas como se as coisas tivessem que acontecer magicamente. Eu te pergunto, se você quiser ter uma graduação em filosofia, psicologia, qualquer área do conhecimento, você acha que ao terminar o curso de 5 anos você já é um expert da área que você escolheu? Obviamente que não. Você tem conhecimentos fragmentados. Parte você conhece mais, parte você conhece menos. Uma matéria que te chama a atenção, você assimila mais, outra não. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz psicologia, eu gostava de psicologia do desenvolvimento, que estuda como as pessoas se desenvolvem, e não gostava de estatística nem de fisiologia. Para eu aprender estatística e fisiologia era mais custoso do que estudar psicologia do desenvolvimento. Por quê? Porque eu tinha mais interesse. Então, isso pode favorecer ou não, depende. Se você quer ser expert de uma área, você tem que estudar bastante, até aquilo se tornar familiar. Num primeiro momento não é familiar, a gente não consegue encaixar aquele conhecimento nas coisas, no nosso mundo. À medida que nós vamos aprofundando, aí sim a gente vai fazendo os encaixes, as vinculações que tem, e a gente vai entendendo mais. Por exemplo, algo que o Espiritismo pegou como muito importante sobre a prática da caridade. No passado, nós nos preocupávamos somente com o conhecimento da religião, os preceitos nem morais, eram mais dogmáticos do que morais. A gente tinha essa preocupação. Aí o Espiritismo vem e fala que fora da caridade não há salvação. Então o espírita não apenas lê a respeito da moralidade, dos conhecimentos espíritas, ele procura trabalhar, fazer o bem conforme propõe o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor não se evolui. Então, quando o indivíduo começa a ajudar os outros, a aprender a ajudar os outros, aí começa a fazer sentido a ideia de caridade. Quando era só teórico, era uma coisa muito fugidia, que não dava para encaixar direito no nosso comportamento. Depois da experiência de ver o resultado da prática do bem com aqueles que são os nossos irmãos, nós somos todos irmãos evolutivos, começa a mudar dentro da nossa cabeça a ideia de caridade, de amor, de relações, de vinculações interpessoais. Muito bem, então veja bem. Carecemos de tempo para entender. Quanto tempo nós carecemos de tempo? Bom, para você ser um advogado, um filósofo, você vai estudar 5 anos. 5 anos. Lendo, fazendo pesquisa, fazendo laboratório, vendo vídeos, recebendo orientação, fazendo pesquisa em campo, etc, etc. Isso para você assimilar, entender este novo conhecimento. Olha só, carecemos de tempo para isso. Agora eu te pergunto, quanto tempo demora para nós entendermos o bem?
Quanto tempo? Olha só. Carecemos de tempo para entender o bem e praticá-lo. Quanto tempo? A pessoa, quando entra no Espiritismo, vai fazer o curso básico que fala de uma forma sintética de todo o Espiritismo, ela vai tomar contato com a prática da caridade, ela vai ver isso em sala de aula. Agora, num primeiro momento, como predomina em nós o egoísmo, o indivíduo fala, praticar a caridade, eu nem sei se eu vou dar alguma coisa para essa pessoa, se ela vai jogar fora, vai vender, vai fazer alguma coisa que não seja bom para ela. Enfim, com o domínio do egoísmo, o indivíduo dá muitas desculpas para fazer o bem. À medida que ele vai tendo conhecimentos mais profundos, mais amplos, né? Ele começa a estudar, ele começa a ver o trabalho da assistência social, começa a mudar a visão que ele tem do assunto. Ele começa a ver que realmente é importante. Por exemplo, há uma discussão que eu lembro que eu vi no meio espírita durante um certo tempo. O que é mais importante? A caridade material ou a caridade espiritual? Então, alguns defendem a necessidade de dar comidas e roupas. É importante, Se a pessoa não tiver com o estômago cheio, ela não consegue aprender, ela não consegue assimilar o conhecimento, né? Então, outros falavam que o principal era a caridade moral, espiritual ou psicológica, na qual o indivíduo ele vai aprender sobre o assunto, como dar, em vez de dar a coisa pronta para a pessoa, você dá os recursos para ela ir atrás daquilo que ela precisa. Percebe? Em vez de dar o peixe, é dar a vara para que ela pesque. As duas posições são importantes. Ela precisa ter recursos orgânicos e precisa ter o espiritual também, o conhecimento. Eu acho que o conhecimento sintetiza aí tudo que eu falei. A caridade do conhecimento ou caridade da alimentação ou de um abrigo que a pessoa precisa também. Bom, então na questão da reforma íntima que eu falei, o indivíduo tem que praticar, praticar, praticar. Não adianta ele ficar 6 meses no centro, aprendendo um monte de coisa que ele acha interessante, ele gosta, e com 6 meses ele quer que a vida seja toda mudada, que ele compreenda tudo, que ele não tenha frustração. Depende de como é você. Você é uma pessoa totalmente equilibrada, senhora de si, moralizada ou não? Ou é precipitada, ansiosa, explosiva, impulsiva? Como que é a sua personalidade? Como que é a sua capacidade de assimilação do conhecimento? Então tem que levar algumas variáveis em conta também. Agora, não é para a gente desistir, é para persistir, persistir. Tem coisas que nós estamos praticando há séculos dentro do nosso comportamento, como determinados vícios, como determinadas atitudes comportamentais, de obter interesse à custa dos outros, de fazer coisas erradas, etc., acompanhando o padrão da Terra, né, do planeta de provas e expiações. Então tem que levar isso em conta. Não é que as coisas não estão acontecendo do jeito que dá para acontecer. Muito bem, então, para terminar esse parágrafo, carecemos de tempo para enfrentar o bem e praticá-lo diuturnamente, absorvendo-o em profundidade na alma para o eterno futuro. Olha só, absorvendo em profundidade. Assim como no curso de Direito você vai ver determinados temas durante 5 anos lendo, fazendo pesquisa, fazendo laboratório, durante 5 anos você tem aquela matéria para entender, para fixar o conhecimento. Na nossa evolução é a mesma coisa, né? Como que você vai se tornar uma pessoa empática?
de se colocar no lugar do outro, de imaginar o que acontece com o outro. Se há um domínio na minha personalidade de egoísmo, de pensar somente em mim mesmo, pouca empatia eu vou ter para entender o outro, né? Porque eu acho principal entender a mim mesmo. Só que eu fico num processo doentio desse comportamento de pensar só em mim mesmo, do egoísmo, que eu não aproveito a suposta vantagem de pensar em mim. Se eu penso somente em mim, mas de forma doentia, o aproveitamento é muito pequeno. Por outro lado, quando eu saio de mim mesmo fraternalmente, com propósitos elevados, eu permuto com outro conhecimentos que me faz crescer e que ajuda o outro a crescer. Percebe? Então há um aproveitamento. Quando eu sair de mim mesmo, daquele estado doentio, eu tenho condições de me recuperar no contato com o outro, na permuta de valores, de sair do estreitismo mental, das fixações mentais que eu estabeleci por conta do meu interesse só por mim mesmo, né? Do egoísmo. Muito bem. Vamos adiante. Necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação. Necessário repetir. Você passa 10 anos fazendo caridade, 10 anos dando passe, 10 anos fazendo atendimento fraterno. Obviamente você está desenvolvendo valores morais, valores espirituais, valores elevados, né? Porque você está exercitando a prática do bem. E, obviamente, você vai se sentir bem com a prática do bem. Nós não vamos nos sentir bem, por exemplo, a gente tem uma tendência muito grande de fazer transferências ou projeção. Se eu não estou bem, eu posso atribuir esse mal-estar a alguma coisa externa. Um ambiente de trabalho hostil, onde não se dá muito respeito ao empregado, gerando uma certa frustração, uma certa apatia pelo trabalho. Então, quando a pessoa está mal, ela pode atribuir a essa questão profissional o mal-estar que ela está. Mas não é só a questão exterior que faz mal. É o que o indivíduo guarda por dentro dele. Como que ele está dentro dele mesmo? Está todo bagunçado, todo desorganizado, cheio de memórias doentias, patológicas? Então, quando eu sinto esse mal-estar, eu vou projetar que esse mal vem da empresa que eu trabalho. Um pouco vem da empresa que eu trabalho. Uma maior parte provavelmente vem de mim mesmo. Aí digamos que o indivíduo fala, bom, não dá, essa empresa é muito tóxica, vou mudar de emprego. Eu vou achar o emprego da minha vida, aquilo que me satisfaz. Aí ele consegue, digamos que ele consegue encontrar o emprego que ele tanto queria. Daqui a pouco ele começa a ficar infeliz lá no emprego. Por quê? É por causa do emprego? Não, é por causa do estado interior dele. Isso quer dizer que não necessariamente as coisas que acontecem conosco nos atormentam, mas o que eu penso delas é que me atormenta. Se eu sou uma pessoa doente, como que eu posso ficar feliz com uma profissão legal? Vamos usar uma analogia, uma ilustração mais física. Digamos que você tem um dente cariado, que está com problema de canal e ele está latejando. É uma dor terrível, não é? Muito bem. Dá para você, com essa dor terrível, fazer uma meditação, escutar uma música suave, dar uma volta no shopping, passear com aquele barulho, com aquelas pessoas? Não, não dá. Por quê? Porque a dor é insuportável. Ela toma conta do estado da pessoa. Agora, se você arruma o dente, se você trabalha ele, o dentista resolve o problema, aí você volta
ao estágio mais equilibrado. Assim acontece com o nosso psiquismo. Se eu tenho uma imagem, uma memória doentia, que a gente faz um paralelo com a dor de dente, uma dor psicológica, como que eu vou desfrutar de uma vida legal com uma dor psicológica, como se fosse um dente cariado? Não dá. Então o indivíduo não se sente bem, ele atribui por causa da minha esposa, do meu filho que é rebelde, do meu trabalho, da sociedade, e ele vai atirando para todos os lados para justificar o mal dele. Então o problema não necessariamente é geográfico e nem o ambiente. Eles contribuem de alguma forma, mas o maior peso cai sobre mim mesmo. Quando eu começo a resolver as minhas questões íntimas, ou seja, começo a desconstruir aqueles erros praticados, os crimes praticados, e começo a harmonizar a minha personalidade por novas atitudes, trabalho de renovação pessoal, social, aí eu começo a sentir um bem-estar subjetivo que vai refletir no objetivo. Subjetivo é interno, dentro de mim. O objetivo é o que está fora de mim. É aquilo que é palpável. Então, quando eu começo a arrumar a casa interna, eu começo a me sentir melhor no mundo. Então, o indivíduo tem muito mais resistência, mais capacidade de suportar coisas desagradáveis que acontecem, porque ele se fortaleceu, ele está se iluminando. Então, a força mental, a força espiritual que ele tem é muito grande. Vamos adiante. Um só pensamento bom, olha só. Um só ato digno, uma só ação assimilada, não nos bastam a melhoria. Você foi no centro, tomou um passe, recebeu uma mensagem mediúnica, ficou exultante, alegre, confortável, chega em casa, desfruta ainda daquele bem que você recebeu. Provavelmente, pode ser que não, mas provavelmente com o tempo dilui aquele sentimento que você tinha, porque você é obrigado a lidar com a realidade, fazer coisas que gosta, que não gosta, que toma tempo, que tem os seus apelos sociais. E aquela coisa gostosa vai diluindo um pouco. Então, olha só, um só pensamento bom, um só ato digno, uma só lição assimilada, não nos bastam a melhoria. Aquela mensagem serviu de estímulo, de motivação, para dar um sentido na vida, mas ela não modifica a sua personalidade. Você tem que dar continuidade àquele sentimento que você sentiu, trabalhando o seu crescimento interno. Porque nós não vamos melhorar à custa de passe. O passe vai nos ajudar ao equilíbrio psicofísico, mas a mudança visceral é do próprio eu. É a gente se trabalhar. Como diz no livro de André Luiz, o Lísias, nós temos que praticar a autocura, nós nos curarmos. Como? Mudando o pensamento, melhorando o pensamento, mudando as emoções, melhorando o comportamento, as relações, o interesse pelo estudo, pelo crescimento pessoal, e por aí se vai. Procura na inteligência artificial como mudar o comportamento, como melhorar como pessoa, e veja qual é a resposta. E ele diz aqui, necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação. Temos que repetir. Não dá para assimilar de uma vez só. Agora, veja bem. Eu não sei como dizer isso, mas há um crescimento no todo, de alguma forma, no conhecimento do indivíduo. Então, por exemplo, eu ilustrei aqui que provavelmente você não consegue de pronto assimilar uma ideia, guardar dentro de você e não esquecer. Depende de quem estamos falando. Depende de quem é essa pessoa que está aprendendo. Se é uma pessoa estudada, que vai atrás do conhecimento, que busca ler, pesquisa em livros, em bibliotecas, lê coisas diversificadas, ela já tem um repertório facilitador do conhecimento. Então, a capacidade de compreensão, de entendimento, é maior do que aquele que não tem o hábito de ler.
Aquele que não tem o hábito de ler, ele se queixa da seguinte situação, provavelmente você já viu isso. Eu parei de ler porque quando eu estou lá embaixo, eu esqueci o que estava lá em cima que eu li antes. Mas é assim mesmo. Você não consegue deixar o todo registrado dentro de você, porque você tem que prestar atenção nas linhas que vão vindo em seguida. Você presta atenção nela e esquece o que está em cima, por falta de treino da memória. Quando a sua memória estiver ajustadinha, você está lendo lá embaixo e você começa a fazer vínculos com o que você leu lá em cima. Então tem razão aquilo que ele disse lá em cima com o que está dizendo agora. Então isso é resultado de treinamento. É a mesma coisa, você dá para uma pessoa um pacote de farinha, açúcar, fermento, extrato de uma fruta e fala para ela fazer um bolo. Você dá uma receita para ela. Ela vai ver as medidas exatas de fazer o bolo, as quantidades certas, o tempo que tem que ficar no fogão, etc. E não necessariamente vai sair do jeito que tem que sair. Por outro lado, você dá os mesmos ingredientes para uma pessoa, para uma boleira que está acostumada a fazer bolo. Sem olhar na receita, ela vai fazer o bolo maravilhoso. Por quê? Porque ela tem repertório, ela tem experiência, ela já repetiu isso várias vezes. Então, esse conhecimento está assimilado dentro dela. Então é fácil dela perceber a medida. O outro pega uma colher para ver se a medida está certinha. Essa outra pessoa que sai, ela mete o dedo no açúcar ou no sal e já pega o que precisa de uma vez só pela medida do tato dela. Olha que coisa incrível. Então é assim. Agora, à medida que você vai ampliando a sua capacidade de entendimento, você vai melhorando. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o meu chefe ele era um advogado. Ele gostava muito da língua portuguesa, de entender o sentido das palavras. E quando a gente tinha folga, a gente ficava provocando um ao outro em termos de definir a conceituação de uma palavra. Então ele dizia, o que quer dizer palavra X? Aí eu dava a minha resposta e a gente ia buscar no dicionário para ver se era verdade, se era aquilo mesmo. Então era um treino. Outro treino que eu fiz, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu comecei a ler bastante, muitas palavras eu não sabia. Então o que eu fazia? Eu tinha um papel do lado que eu ia escrevendo as palavras que eu não sabia e tinha copiado no dicionário. Então, o que quer dizer discernimento? Eu escrevo discernimento, continuo a ler. Aparece outra palavra. O que é mediunato? Eu escrevo. Depois que eu terminei de ler o livro, eu pegava aquele papel, ia no dicionário e dava a conceituação de todas as palavras. E eu deixava aquele filete de papel guardado e quando eu continuava a ler, eu ia consultando lá as palavras que eu não entendia ou colocando novas palavras para dar a conceituação. E mesmo que eu não estivesse lendo o livro, vez ou outra eu pegava o papel e lia todas aquelas palavras para ir assimilando. Desse modo, de alguma forma, eu fui aumentando o meu vocabulário cerebral. E continuo fazendo até hoje isso. Por exemplo, ler livros de sinônimos. Você aumenta a sua capacidade de compreensão. Você pega uma palavra que tem vários sinônimos, vários significados iguais, a mesma conceituação, só muda a palavra. Muito bem. A fraternidade há de avivar-nos o raciocínio, vincar-nos a memória, calejar-nos as mãos, modelar-nos a vida. Progressivamente vai acontecendo isso, olha só. A fraternidade há de avivar-nos o raciocínio. O centro espírita invariavelmente tem o trabalho assistencial, né? Todas as casas espíritas têm o trabalho mediúnico, espiritual mediúnico, o trabalho assistencial, os cursos, e na área assistencial, e mesmo na área
mediúnica em atender os desencarnados em sofrimento ou mesmo os obsessores. A gente vai praticando a fraternidade e isso vai fazendo sentido na nossa vida. Vai fazendo a gente olhar o outro com outros olhos, a gente vai aprendendo a respeitar o outro, aprendendo a gostar do outro, pelo contato que nós vamos mantendo, com o desejo de melhora que nós temos. Então a fraternidade há de avivar-nos o raciocínio, vincar-nos a memória, ou seja, marcar a memória da experiência que estamos tendo, calejar-nos as mãos, modelar-nos a vida. A vida vai tomando, digamos, um formato mais humano, mais elevado do que aquele aprendido socialmente apenas. Eis porque o espírita, na experiência terrestre, precisa repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no posto individual de trabalho, ano após ano, para só então se sentir realmente sintonizado com os bons espíritos e com os desígnios do alto mantidos a seu respeito. Eu já citei aqui anteriormente um caso constante no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que uma família, depois de um incidente que aconteceu, eles começaram a fazer o estudo do Evangelho, o Evangelho em casa, no lar. Com o passar do tempo, essa atitude deles, esse compromisso com a espiritualidade, benfeitores espirituais, interessados no progresso da humanidade, passavam na casa dessas pessoas e deixavam boas energias que geravam neles uma alegria, um contentamento. Então, veja bem, fazendo um link aqui com o André Luiz falando para nós. Eis porque o espírita na experiência terrestre precisa repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no posto individual de trabalho. Essa persistência de fazer o bem vai melhorando a nossa disposição, as nossas energias, os nossos interesses, a sintonia com benfeitores espirituais que vão se sentir atraídos pelo desejo do grupo familiar de melhorar. Diferente disso, é passar a semana inteira, o mês inteiro brigando em casa, falando só de desastres, falando das brigas que teve na empresa, com os amigos, as coisas que acontecem na política, na sociedade, e encher a casa de vibrações, de energias doentias, que geram uma série de brigas, discussões, desentendimentos. O que nós fazemos em nossa casa? Qual é a nossa atitude mental? Lembrando aqui o que Lísias fala para André Luiz no livro Nosso Lar, que lá em Nosso Lar eles têm o compromisso de não emitirem pensamentos contrários ao bem. E isso deixa a cidade espiritual numa vibração gostosa. Se eles como instituição, como uma cidade, têm esse compromisso, o que dirá nós no planeta denso como é, com as energias ainda doentes que nós assimilamos, a necessidade de vigilância, de persistência nas boas atitudes para que a gente proteja a nossa casa, a nossa vida, o nosso bairro, a rua que moramos. Aliás, você sabia que tem espíritos que tomam conta das ruas, dos bairros? Pois é, a gente pensa que está sozinhos, não sabemos que benfeitores estão trabalhando naquele trecho que a gente mora, nos vários trechos da nossa cidade, do país, tem espíritos trabalhando e a gente pensa que está sozinho. E eles estão dando um duro danado para não acontecer o pior com as pessoas. Tem aquele caso famoso de André Luiz, que o homem está passando com uma charrete em determinado lugar, numa estrada, e ele está chicoteando o cavalo dá um coice nele e ele cai desmaiado.
E aí o benfeitor que está com o André Luiz vai ver o que está acontecendo para ajudar. E aí um desencarnado conta para o benfeitor o que aconteceu, que o homem estava chicoteando muito o cavalo. Por conta da dor, ele deu um coice e o homem desmaiou. Mas o que fica entendido aí, que aquele espírito que falou para o benfeitor, ele era responsável por aquela área, e ele fala que era responsável. E tentou de todo modo avisar o dono da charrete para não bater no cavalo, mas ele não quis dar ouvido à intuição que ele estava recebendo e levou o coice. E mostra que tem espíritos tomando conta dos ambientes. Muito bem, não estamos sozinhos, é uma bênção, não é? Deixa eu ver se tem alguma comunicação, não. No setor administrativo da instituição doutrinária, há de conhecer tão bem o seu mister que nenhuma decepção não mais o surpreenda, porque ele já conhece como funcionam as pessoas, o setor, a relação deles, conhece por conta da vivência, da persistência, da vinculação que tem com os envolvidos. Aí continua, no estudo há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras e deformar tantos livros e material correspondente, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Bom, aqui está falando que na questão do estudo, nós vamos consultar tantos livros, escrever tantas coisas, anotar nos livros aquilo que a gente entende, aquilo que a gente precisa aprofundar. Vamos deixar os livros bastante surrados por conta de tantas consultas que nós fazemos para assimilar o conhecimento. O livro, o nosso rascunho tem que estar cheio de rabisco daquilo que a gente entende, daquilo que a gente está pegando do texto, né? Não precisa... Tem gente que pega o livro com cuidado que parece uma coisa de ouro, nem sei se ela assimila bem o que ela está lendo, por conta do excessivo cuidado que ela tem de não amassar o livro. O livro é para aprender, o modo que for mais adequado para você. Então, no estudo, há de desarticular tantas mesas. Sala de aula, por exemplo, você tem a arrumação das cadeiras, depois, de repente, tem um trabalho de grupo. Espalha todas as cadeiras, faz um círculo, senta a gente desse lado, daquele, fica de pé, senta no chão. Faz parte do esquema do aprendizado. Na mediunidade, há de amar e compreender tanto os espíritos e os homens que qualquer incompreensão não mais lhe fará marca. Não mais lhe fará marca. Esse amor, ele vai se intensificando à medida que a gente vai trabalhando mais. E também, por que não dizer, à medida que nós vamos nos desarmando, saindo do engessamento que nós somos socialmente condicionados, né? Abrindo espaço para uma expressão mais autêntica, mais fraternal, mais amistosa do que aquele engessamento de excessiva preocupação com o palavreado, com algumas coisas secundárias e pouca atenção no aprendizado que está acontecendo. Na explicação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas que penetrará os anseios do próximo em muitas ocasiões apenas por vê-lo. Eu gosto de pensar que a nossa percepção vai se ampliando. E digamos que a gente desenvolva a parapercepção. Então, na minha percepção, eu percebo, eu capto o que está acontecendo aqui, fisicamente, né?
A parapercepção é entender além da percepção. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo atendimento fraterno, a minha percepção nota como a pessoa está, o modo dela se sentar, o modo dela me olhar, com a minha percepção. A parapercepção vai além. Eu estou conversando com a pessoa e é como se formasse um campo de energia na qual eu capto o que está acontecendo com a pessoa. A minha percepção vai além, a captação daquilo que ela está pensando e sentindo ou visualizando. Então, às vezes, a pessoa está falando uma coisa e você está sentindo outra. Tem que ver qual que é a real. Né? Se você captou mesmo alguma coisa dela, ou ela não está querendo tomar contato com o que você captou e ela fala que estava pensando em outra coisa. Bom, à medida que a parapercepção vai aumentando a nossa abrangência de entendimento. Por exemplo, quando eu me formei, eu fui conhecer o trabalho de uma pessoa que, quando alguém ia passar por consulta com ele, a sensitiva que trabalha com ele fazia a anamnese da pessoa que tinha entrevista com ele antes da pessoa chegar. Ou seja, a pessoa estava indo no consultório dele, ele no consultório dele já captava, e a sensitiva que trabalhava com ele captava o que está acontecendo com a pessoa que ia buscar ele. Então é uma anamnese elaborada através da parapercepção. Também exemplo, só para ilustrar, porque às vezes uma explicação não basta. Teve um tempo no meu trabalho que, quando a pessoa marcava uma entrevista comigo e ia me visitar, eu me concentrava e procurava entrar em sintonia com ela para ver o que estava acontecendo com ela. Eu captava algumas coisas e anotava. Quando ela chegava no consultório, eu ia conversar com ela, ela dizia mais ou menos aquilo que eu tinha captado. Ou seja, antes dela chegar, eu captei o que ela estava sentindo, através do exercício mental. Então, as nossas capacidades vão aumentando, cada vez mais ampla. E o André Luiz, ele fala da exteriorização da sensibilidade. Eu me lembro, me parece que é um desses pesquisadores do século passado, que quando a pessoa estava com a sensibilidade exteriorizada, se você tocasse fora da pessoa, em algum ponto perto dela, ela sentia. Porque as energias dela, eu não sei se era a expansão do perispírito ou do duplo etérico que se ampliava e ao tocar a pessoa sentia. Mas isso mostra que dá a expansão da sensibilidade. Na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas, que penetrará os anseios do próximo, em muitas ocasiões, apenas por vê-lo. Nós precisamos dar mais crédito à nossa percepção. Tem lugares, tem centros que o dirigente ou o professor assusta muito o aprendiz. Coloca medo de... É claro que o indivíduo pode ser obsediado tanto indo no centro como não indo, tanto estando no ambiente de trabalho, em casa, na rua, no centro, ele pode ser obsediado. Mas ele também é assistido pelos benfeitores espirituais. Os fatores anímicos que são nossos, não é a mediunidade, as nossas capacidades, têm que ser treinadas. Nós estamos aqui para evoluir. Então, a minha percepção tem que ser aumentada. A clarividência, a clareaudiência, a psicometria, a exteriorização da sensibilidade, a retrocognição, nosso tempo está acabando. A retrocognição, a premonição, tudo isso tem que ser treinado, é claro, com cuidado, com auxílio de alguém que possa orientar. Bom, o nosso tempo acabou. Espero que tenha servido de boas reflexões. Aproveite bem a sua semana, a sua encarnação é muito importante, não esqueça disso. Na próxima semana estamos aqui. O livro que eu estudei é este, Sol nas Almas,
de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Um beijo. Você acompanhou Desafios e Soluções.